pessoal! Vamos continuar a análise dos crimes funcionais para a nossa prova de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós estudamos no bloco anterior o início do título dos crimes funcionais, quem é a pessoa funcionário público para os efeitos penais e também o crime de peculato em todas as suas modalidades. Agora, nós vamos passar então para a análise do artigo 313, que é o peculato mediante erro de outrem. Esse é o conhecido peculato estelionato. O peculato estelionato, então, ou peculato mediante erro de outrem, traz a seguinte conduta: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. A pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O bem jurídico tutelado é a administração pública, mas no que se refere ao seu interesse material e moral. O sujeito ativo aqui é o funcionário público, pois estamos no rol dos crimes funcionais. Trata-se de um crime próprio que exige a condição de funcionário público. Mas o particular que concorrer para esse crime, nos moldes do artigo 30, também responderá por tal conduta, podendo ser ele coautor ou partícipe, mas necessário que o particular tenha conhecimento da qualidade de funcionário público do outro agente, pois, conforme o artigo 30 do Código Penal, a elementar do crime se comunica. Então, aquela circunstância elementar do crime se comunica. No caso aqui, a elementar, a condição de funcionário público para aquela conduta ser tipificada como tal, desde que o particular tenha conhecimento dessa qualidade, ele responderá pelo mesmo delito. Haverá, então, a participação, a coautoria. O sujeito passivo aqui, em primeiro lugar, é o Estado, é o nosso sujeito imediato. E o sujeito secundário, o nosso sujeito passivo secundário, é a pessoa lesada por aquela conduta. Aqui, o tipo objetivo é apropriar-se. Então, aqui, o núcleo do tipo é o verbo apropriar-se. Apropriar-se quem? O funcionário público, nosso sujeito ativo. De quê? Qual é o objeto material do delito? Dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Aqui, a relação com a função pública deve existir, ou seja, o bem deve ser entregue ao funcionário em razão do cargo que ocupa na administração pública. O exercício do cargo significa que, se o autor estiver fora do exercício do cargo, ainda que por um momento, não se caracteriza o crime do artigo 313. Necessário, então, que tal conduta seja realizada no exercício do cargo. Se ela for realizada fora do exercício do cargo, ainda que por um breve período desse momento fora do exercício do cargo, não haverá o crime do artigo 313 do Código Penal, podendo haver, então, o crime de estelionato. Então, pessoal, cuidado aqui. Deve haver, então, a relação com a função pública e deve haver o exercício do cargo no momento do delito, no momento da conduta típica. O erro aqui é em relação à coisa entregue ou à pessoa responsável pela entrega. Então, vamos analisar. O erro em relação à coisa entregue, ou seja, por exemplo, é deixado um valor a maior, apropriando o funcionário daquele excesso. Ou o erro à pessoa responsável pela entrega. Por exemplo, o bem é deixado com um funcionário público que não tem atribuição para recebê-lo. Então, aqui nós temos duas situações do erro. O erro pode ser em relação à coisa entregue ou para a pessoa responsável pela entrega. O erro espontâneo é aquele em que o ofendido deve incidir espontaneamente em erro. Se houver provocação ou fraude por parte do funcionário, não é o crime aqui tratado, e sim um outro crime,
que provavelmente será o estelionato. Então, a conduta do nosso tipo penal deve ser realizada pelo erro espontâneo, ou seja, o ofendido deve incidir espontaneamente em erro. Se houver provocação ou fraude por parte do funcionário, haverá então outro delito. Aqui, o tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade de apropriar-se do dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, foi recebido por erro de outrem. Então, pessoal, aqui a necessidade do dolo, ou seja, a vontade de apropriar-se do quê? Daquele objeto material, dinheiro ou qualquer utilidade. Quando, no exercício do cargo, se for fora do exercício, não é o tipo penal aqui em tela. E deve ser recebido por erro de outrem. Esse erro deve ser espontâneo. Se houver fraude ou erro provocado, também não se caracteriza aqui, então, o crime de peculato mediante erro de outrem do artigo 313. O agente deve ter a consciência, então, de que a coisa foi recebida em virtude de erro de outrem, erro espontâneo, e da função pública que ele desempenha, ou seja, a expressãozinha no exercício do cargo. Nós não temos modalidade culposa para o delito do artigo 313. A consumação e tentativa desse delito, nós vamos tratar agora. A consumação do artigo 313 do delito de peculato mediante erro de outrem se dá no momento em que o agente se apropria da coisa, agindo como se dono fosse. Então, ele se apropria da coisa, ele inverte a posse e obtém aquela coisa como se ele fosse dono. Aqui, para a consumação, não basta o simples recebimento do bem, mas deve haver, então, atitudes como se ele fosse o dono daquela coisa. Por se tratar de crime plurissubsistente, ou seja, a conduta pode ser realizada por vários atos, aqui a tentativa é cabível. O artigo 327, parágrafo 2º, que nós vimos no bloco anterior, que eu pedi para vocês prestarem atençãozinha, ele vai tratar da forma majorada do delito do artigo 313. Ou seja, o artigo 313, que trata da conduta do peculato mediante erro de outrem, ele terá a sua pena majorada nos moldes do artigo 327, parágrafo 2º. Então, só para a gente relembrar, o artigo 327 do Código Penal, ele traz o conceito de funcionário público para os efeitos penais, de modo que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, aquela pessoa que, ainda que de forma transitória, de forma gratuita, exercer cargo, emprego ou função pública, será considerado funcionário público, como, por exemplo, os mesários das eleições e os jurados do Tribunal do Júri. O parágrafo 2º do artigo 327, ele traz a forma majorada de muitos crimes funcionais, como o crime do artigo 313 que nós estamos estudando. Então, a conduta de peculato mediante erro de outrem terá a pena aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Pessoal, esse parágrafo 2º, então, trata do aumento da pena na terça parte em vários crimes funcionais. E aqui ela aplica, então, como forma majorada da conduta do artigo 313. O artigo 313 trata também de um crime cuja ação penal é pública incondicionada. Mas atenção, como a pena mínima não ultrapassa 1 ano, é cabível a suspensão condicional do processo nos moldes do artigo 89 da Lei 9.099/95. Agora, eu vou conversar com vocês acerca de algumas questões que a gente já viu cair em prova. Por exemplo, nós temos que
o crime de peculato é capitulado como A. Crime contra os costumes. B. Crime contra o patrimônio. C. Crime contra a administração da justiça. D. Crime contra a administração pública. Pessoal, acabamos de ver no bloco anterior que o crime de peculato está previsto no artigo 312 e está no título 11, ou seja, dos crimes contra a administração pública. Então, aqui nós temos como correta a letra D. Outra questãozinha que a gente já viu cair. O crime de peculato culposo tem pena de A. Detenção de 3 meses a 1 ano. B. Reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. C. Reclusão de 2 a 5 anos. D. Detenção de 2 anos a 12 anos. Pessoal, cuidado. Os enunciados, eles tentam confundir a nossa cabeça, trazendo vários dispositivos de lei na letra da lei mesmo para a gente se confundir. Vamos lembrar, o peculato culposo, ele está previsto no parágrafo 2º do artigo 312. E qual é a pena prevista para esse dispositivo? Se vocês abrirem o código comigo, o artigo 312, parágrafo 2º, ele traz que a pena do crime de peculato culposo é de detenção de 3 meses a 1 ano, porque aqui é a única modalidade culposa do crime de peculato. Então, nós temos a pena um pouco menor que as modalidades dolosas do peculato. Outra questãozinha que a gente pode analisar é a seguinte. Funcionário público municipal que tinha sob sua guarda bens da municipalidade acaba esquecendo, não intencionalmente, mas por negligência, as portas abertas do local onde estavam os bens. Durante a noite, aqueles objetos são subtraídos. Esse funcionário será responsabilizado por A. Peculato mediante erro de outrem. B. Peculato furto. C. Peculato culposo. D. O fato é atípico penalmente. Pessoal, nós estudamos as 3 modalidades aqui trazidas pelo exercício, mas nós temos que analisar o que o enunciado nos trouxe de informação para a gente enxergar o que o examinador quer da gente. Ora, se o funcionário público ele tinha sob sua guarda os bens da municipalidade e acaba esquecendo de as portas abertas, ele acabou esquecendo, não de forma intencional, mas por negligência, aqui a gente já mata a questãozinha. A negligência é um que caracteriza a forma culposa do delito. Então, a nossa resposta correta é a letra C, peculato culposo, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 312. Mais uma questão que eu trouxe aqui para vocês é a questão da admite a modalidade culposa o crime de. Nós vamos ver os outros crimes, mas a gente tem aqui que a modalidade culposa é prevista do peculato, alternativa E, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 312. E o crime de peculato tem como sujeito ativo. Aqui também não tem como a gente errar. Alternativa A, qualquer pessoa. Alternativa B, os maiores de 18 anos. Alternativa C, o funcionário público. E alternativa D, nenhuma das anteriores. Essa questão a gente não pode errar de forma alguma, pois o crime de peculato trata de um crime funcional que exige que o sujeito ativo tenha a condição, a qualidade de funcionário público. Então, nossa alternativa correta é a letra C, nos moldes do artigo 312 do Código Penal. E uma última questãozinha, então, que eu trago para vocês é a seguinte. Aplica-se a mesma pena prevista para o crime de peculato se o funcionário público, valendo-se dessa condição, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, letra A, dele se apropria em proveito próprio ou alheio. Letra B, concorre culposamente para o crime de outrem. Letra C, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Letra D, o desvia em proveito próprio ou alheio. Letra E, o aplica em finalidade diversa da estabelecida em lei. Pessoal, essa resposta está prevista
no artigo 312, parágrafo 1º. Então, a nossa resposta correta é a alternativa C. Aplica-se a mesma pena prevista para o crime de peculato se o funcionário público, valendo-se dessa condição, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio. Alternativa C. Eu agradeço a atenção de vocês e espero para o próximo bloco para a gente dar continuidade na análise dos crimes funcionais para a nossa prova de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até a próxima.